Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, vamos dar sequência à exposição das Escrituras. Mateus capítulo 7. Nós faremos a exposição hoje dos versos 15 até o 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus e a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O que nós vamos tratar, irmãos, basicamente, já nesse primeiro sermão, que diz respeito a essa parte das Escrituras, aqui a partir do verso 15, é sobre o julgamento dos falsos profetas. É desde o início do capítulo 7 que nós estamos aqui trabalhando sobre a postura do crente. O que nosso Senhor Jesus nos instrui sobre a postura do crente em relação ao julgamento de todas as coisas. O capítulo 7, aqui nesse momento, ou nessa sessão, ele nos mostra um terceiro aspecto do caráter do reino de Deus, que é o juízo de valor de todas as coisas e também de todas as pessoas. Nós vimos, em primeiro lugar, que nós devemos julgar a conduta dos nossos irmãos em Cristo quando eles estão em pecados. E ao mesmo tempo, Jesus também nos convoca ao julgamento e exame do nosso próprio coração, porque também estamos expostos e submissos a esse julgamento. Em segundo lugar, também nós vimos como nós devemos julgar a postura dos ímpios quando eles escarnecem do Evangelho. E em terceiro lugar, nós vimos que Deus nos julga e nos examina pelo caminho que nós seguimos na nossa vida. Quando nós vimos que só há dois caminhos: o caminho fácil, o caminho espaçoso, largo, que cabe de tudo que você possa imaginar, de todos os gostos que você possa ter, do que diz respeito ao seu coração. Mas ele nos fala também do caminho que é apertado, do caminho que é estreito e que é extremamente difícil. Ou seja, aqui, meus irmãos, em suma, seja por qual porta você entrou e por qual caminho você está seguindo, saiba que inevitavelmente dará no julgamento final. Todos os caminhos de fato levam a Deus, levam a estar diante de Deus no dia do julgamento final. É isso que basicamente nosso Senhor Jesus nos diz aqui. Em certa medida, pode-se dizer que todos os caminhos nesse sentido, eles vão nos levar a estar na presença do Senhor, e seja qual for o caminho que você estiver seguindo, terminarão diante do Senhor Todo-Poderoso, que irá nos julgar. E essa é a proposta do capítulo 7. Dizer que no reino de Deus, ele prevalece porque Deus, no final de todas as coisas, ele julga a todos nós. Ninguém ficará isento desse julgamento. Agora, o quarto ponto no capítulo 7 nos leva ao julgamento em relação aos falsos profetas. E eu tenho a impressão aqui de que Jesus tinha como objetivo chegar neste assunto como sendo o ponto mais sensível aqui da vida cristã, já que não é o ápice ainda do capítulo 7, porque nós chegaremos, vamos assim dizer, ao clímax dessa sessão, quando nós tratarmos os versos 21 até o 23. Mas aqui, a questão dos falsos profetas é um ponto muito sensível, ou se torna ainda mais sensível dos pontos que nós vimos anteriormente. É um ponto extremamente pertinente à igreja, já que eles são uma realidade a ser enfrentada e, digo mais, suportada, como ao mesmo tempo uma forma de Deus também usar os falsos profetas para julgar os membros, todos os membros
da sua igreja quando eles são desobedientes, rebeldes, desaforados e teimosos em seus pecados. Os falsos profetas devem tanto ser julgados e, ao mesmo tempo, eles são instrumentos de Deus para julgar aqueles membros que seguem o caminho do atrevimento da desobediência. Crentes, quando em algum momento da sua vida se tornam atrevidos e teimosos nos seus pecados, Deus usa os falsos profetas, coloca dentro da igreja deles e o faz então com que eles se deparem e olhem para o espelho de como eles estão se comportando. Porque quem são os falsos profetas? A primeira característica que nos aparece, são atrevidos. E o atrevimento deles revela também o nosso atrevimento, ou seja, é a forma de Deus, repito, julgar-nos e trazer sobre nós juízo quando nós somos atrevidos nas nossas desobediências. Quando Deus, meus irmãos, permite ou coloca falsos profetas em uma igreja local, é porque seus membros estão sendo castigados. É um castigo duplo, a gente pode assim dizer. É um julgamento duplo, um juízo completo da parte de Deus. E por que nós, assim, podemos considerar como um juízo completo? Primeiro, meus irmãos, porque Deus está examinando todos em seu coração. Todos os crentes, como os ímpios, estão sendo colocados diante do Senhor num tribunal. Segundo, Deus está expondo a todos, sem exceção, aos seus pecados mais sórdidos e improváveis. Terceiro, porque Deus está purificando a sua igreja da mentira e da corrupção dos homens, já que toda corrupção começa com o desvirtuamento da verdade por meio de falsas ideias, falsas doutrinas e falsos conceitos. Pode dizer que todo desvirtuamento ou desvio da verdade, e eu estou agora, se me permite, colocar um adentro. Quando eu digo desvirtuamento, desvio da verdade, eu estou isso colocando num panorama geral, envolvendo todos os aspectos do conhecimento humano e da vida humana. De tudo que nos envolve, porque quando nós falamos no aspecto do ser cristão, e o ser cristão na linguagem do Sermão do Monte é fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não envolve apenas esse espaço que nós estamos aqui agora e esse momento que nós estamos aqui agora como igreja reunidos em adoração. Mas o reino de Deus, ele envolve todas as esferas da nossa vida. Então, desvirtuamento da verdade não apenas diz respeito a aspectos doutrinários e teológicos nas Escrituras. Pense o aspecto teológico e doutrinário no seu sentido mais amplo, em todas as áreas da sua vida. Quando nós falamos, por exemplo, de política, quando nós tratamos de aspectos do nosso trabalho, da nossa profissão, aspectos do conhecimento geral, em qualquer área, quando nós falamos de lazer, de descanso, quando nós falamos das relações afetivas, qualquer coisa que você possa imaginar, tudo isso envolve ou a mentira ou a verdade. Então, voltando ao ponto, veja, o aspecto aqui é o seguinte: todo desvirtuamento ou desvio da verdade em qualquer esfera da vida humana, seja família, igreja, como na sociedade em geral, não tem outro objetivo, meus irmãos, senão sustentar pecados como roubo, adultério, cobiça e tantas outras formas de corrupção prática. E pensando no contexto da igreja, obviamente isso não é diferente. Mas a igreja de Cristo não é como um governo secular, como uma empresa ou uma instituição de qualquer outro segmento do meio da sociedade. A igreja é o reino, e a confissão de fé deixa isso muito claro no capítulo 25. A igreja é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer coisa. A igreja é o organismo distinto de toda e qualquer instituição que possa haver na terra. A igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo. E por isso,
todo desvirtuamento e corrupção não serão tolerados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está nos mostrando nestes versos que Ele é não apenas o que governa, o dono da igreja, mas inclusive como dono, Ele é o juiz da sua igreja. Como o cabeça deste corpo, aquele que é o seu noivo, o seu marido, porque a igreja é tratada como a esposa do nosso Senhor Jesus, o seu rei, profeta, sacerdote, ele no final de todos esses ofícios, ele tem julgado e irá julgar tudo o que acontece na sua igreja, no seu reino. A pergunta que nós devemos fazer no que diz respeito a essa passagem é: em que sentido nós devemos nos acautelar dos falsos profetas? E esse é o ponto agora aqui em destaque. Que cuidado é este que nós devemos ter em relação aos falsos profetas? É sobre o que eles ensinam, pregam e propagam na igreja que nós devemos nos acautelar. O verbo acautelar aí significa a ideia de uma atenção dobrada, um recuo. Na verdade, o sentido original da palavra pressupõe a ideia de recuo. Não de avanço, mas de recuo. Um recuo que te leva a uma atenção dobrada. Uma cautela dobrada diante daqueles que lhe oferecem algo como doutrina. E Jesus está dizendo, em outras palavras, desconfiem destes homens. E no nosso contexto, a gente pode até dizer, desconfiem também das mulheres que se colocam nessa posição. Infelizmente, eu tenho que considerar isso. E veja, não se deixe impressionar por eles, é como Jesus estivesse dizendo. E pelas coisas que eles falam, porque eles mascaram a sua podridão e mentiras com palavras lisonjeantes, bonitas, populistas, frases de efeito, que é o mais comum hoje. Geralmente um pregador tende a se tornar famoso, conhecido, geralmente pelas as frases de efeito que ele usa. E não meramente pela simplicidade do que você olha para o que Jesus ensinou. Eu preciso só lembrar de que as pregações de Jesus registradas nas Escrituras são simplesmente repetições do Antigo Testamento. Jesus não usava frase de efeito para atrair as pessoas. Jesus era extremamente simples em expor as Escrituras. E observe, quando aqui os falsos profetas perecerão por causa das suas ideias e práticas mais improváveis para atrair os membros da igreja às suas sórdidas mentiras. É curioso perceber qual é a posição que eles ocupam quando eles estão em seus esforços para persuadir pessoas à mentira. E aí você observe a relação que os versos 13 e 14 tem aí com o verso 15. Observe, esse ponto ele é muito importante. A conexão que há do que nós já vimos anteriormente, nos versos 13 e 14, e agora aí, quando nós entramos no verso 15, onde Jesus disse que os justos entrarão pela porta estreita para seguir o caminho apertado e difícil, pois é exatamente onde os falsos profetas ficam. Onde vocês acham que eles ficam quando eles tentam nos desviar do caminho estreito e difícil que é o Evangelho? Eles ficam exatamente na entrada do caminho estreito e difícil. Essa é a posição que eles gostam de ficar quando abordam aqueles que querem seguir pelo caminho estreito e apertado. Eles sempre se fazem presente ao lado da porta estreita e dali não sairão até que arrebatem alguns com eles. Eles farão de tudo para persuadir as pessoas de não entrarem pela porta estreita e seguir pelo caminho da salvação. E isso, obviamente, nos leva ao conteúdo do que eles pregam e quais são as suas falsas doutrinas. E eu não preciso dizer que eu, particularmente, talvez alguns de vocês, tenham presenciado de forma literal, visível, exatamente o que é uma pessoa ficar na porta de uma igreja
incitando as pessoas contra o Evangelho. Mas veja, quais são as suas doutrinas? E eu não vou me deter aqui exatamente quando o nosso Senhor Jesus trata do cuidado que a gente tem que ter com esses homens. Obviamente ele não vai citar quais tipos de heresias ou heresias específicas, porque esse aqui não é o ponto que Jesus abordou nas suas palavras. Jesus não entrou no mérito de quais heresias nós deveríamos rejeitar, mas Jesus está nos instruindo ao cerne de qualquer heresia ou falsa doutrina quando apresentadas em nossas igrejas. Seja qual for a heresia, elas sempre terão uma única mensagem. Preste atenção nisso. E, de novo, esse é o segundo ponto da relação dos versos 13 e 14 com esse momento aqui do verso 15. Qual é o cerne da mensagem de qualquer falsa doutrina quando nos é apresentado por esses falsos profetas? Seja qual for a heresia, a única mensagem é: não siga pelo caminho estreito e apertado. Deixe-me mais uma vez lhe lembrar o que significa caminho estreito. Evangelho. Jesus nos convoca a entrar e seguir pelo caminho do Evangelho. E por que é um caminho difícil, meus irmãos? Porque temos de renunciar ao mundo e às suas multidões. Segundo, porque temos de renunciar ao mundanismo em nós mesmos. E eu creio ser esta talvez a parte mais difícil do que diz respeito a entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado. Em terceiro lugar, temos aqui nessa terceira razão as multidões e o mundo, onde eles vão fazer de tudo para que você não siga pelo caminho estreito do Evangelho. Porque o intuito dos falsos profetas é nos persuadir a rejeitar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E aqui nós devemos considerar com total atenção e temor a advertência do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, quando ele nos diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ou, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo: os falsos profetas tentarão te convencer de um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Aqueles que derem ouvidos aos que pregam um outro caminho, que não é o caminho estreito e apertado, estão seguindo um evangelho maldito, porque ele conduz para a perdição. Verso 14. Há uma segunda pergunta ao que nos vem aqui à nossa mente no que diz respeito ao ponto do verso 15, inclusive ela se torna inevitável nesse momento. Quem são os falsos profetas? Imagino que é isso que você gostaria de saber. Como que eu vou saber quem são eles? Esta pergunta, meus irmãos, não tem uma resposta fácil de se responder, porque o próprio Senhor Jesus já nos diz que eles andam disfarçados de ovelhas, mas eles são lobos roubadores. Em outras traduções diz lobos devoradores. Eu prefiro muito essa expressão, devoradores. Atente-se ao verbo aí, apresentam-se, que literalmente significa tornar-se público, expor-se, ou seja, eles gostam de publicidade, gostam de se expor a público, gostam de serem lisonjeados pelas multidões. O falso profeta só terá notoriedade das suas práticas e ideias quando ele tiver alguma publicidade que seja significativa. Os falsos profetas não gostam de discrição, eles não gostam de ficar atrás de um púlpito, e por isso muitos deles preferem uma mesinha com um banquinho, com um fundo preto atrás de si, com uma iluminação bem suave, um pedestal, um palco com iluminação profissional, um ambiente teatralizado e com muita ostentação em seus adornos no ambiente onde ele diz que está pregando o Evangelho de Cristo. Há uma segunda dificuldade que nos é apresentada aqui pelo nosso Senhor Jesus quando diz respeito
O fato de que eles se denominam profetas enviados por Deus. E por isso, Jesus os chama de falsos profetas. A palavra falso, como eu havia dito anteriormente, não apenas falso no sentido de ser mentiroso, porque ele não é. Mas a expressão falso pressupõe a mesma usada pelo apóstolo João aqui na sua primeira carta, sua primeira epístola, como nós vimos no capítulo 2, quando diz a expressão anticristo. A expressão anti não é que ele é contra apenas. Significa que ele quer tomar o lugar de Cristo, ele quer ser o próprio Cristo. Olha o que o verso 22 nos diz aí. Muitos naquele dia, se você observar o verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Obviamente eu não vou me deter aqui à explicação minuciosa desse verso, mas perceba, o que eu quero chamar a sua atenção é que os falsos profetas podem enganar até mesmo os eleitos, mas eles não podem enganar a Cristo. Cristo conhece a natureza, o caráter deles. Cristo sabe que eles são lobos travestidos de ovelhas. Os lobos tentam se comportar como ovelhas. Estes falsos profetas tentam de alguma forma se assemelharem, por exemplo, aos apóstolos em suas falas, dons e ensinamentos. Agora considere os versos 16 a 20. Todas estas palavras de Jesus aqui se resumem exatamente aqui aos versos 16 a 20, quando ele vai dizer: pelos seus frutos o conhecereis. O que isto significa aqui, meus irmãos? São dois pontos de vistas que, para mim, são muito claros aqui. Em primeiro lugar, quanto ao que nós devemos nos atentar dos seus frutos. Em primeiro lugar, ao que eles ensinam. Em segundo lugar, como eles vivem. Pelos seus frutos conhecereis, ou seja, o que eles ensinam. Em segundo lugar, como eles vivem. Mas veja, eu volto de novo ao ponto, e Jesus está nos mostrando isso. Não é fácil detectar por qualquer pessoa, com uma dose normal que seja de raciocínio discriminatório, e identificar um herege. Isso não é fácil. Obviamente, qualquer pessoa poderia, com a sua capacidade natural, identificar uma pessoa que seja aí um falso pecador, quando ela, por exemplo, subisse ao púlpito da nossa igreja ou de qualquer outra igreja e dissesse coisas como: a Trindade não existe, ou Cristo não é o Filho de Deus, ou que a morte e ressurreição dele é uma farsa. Hoje, engraçado, ontem à noite estávamos conversando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Uma doutrina das Escrituras muito clara. Hoje de manhã, não sei como, pela providência divina, quando eu estava no meu celular e vi, alguém havia me mandado um vídeo de um pastor de uma igreja neopentecostal, dizendo de forma clara e pública que a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe, não é pecado. Deixa eu dizer algo interessante. Veja, todos nós aqui, simplesmente, em alguém dizer algo tão explícito e claro numa heresia, todos nós sabemos que ele é um falso profeta. Mas, meus irmãos, Jesus não está falando desse tipo de falso profeta. Isso é muito descarado. E eu sei que ainda assim existem muitos que acabam seguindo esse tipo de orientação. E daí você vê como é deplorável o nível de entendimento, de conhecimento das pessoas que acabam caindo nesse tipo de cilada. Mas o que o nosso Senhor Jesus está nos chamando a atenção não é no que diz respeito, e diz respeito inclusive ao nosso ambiente, aqui, ao nosso contexto. Quando ele diz que não é assim que acontece rotineiramente. Para chegar ao ponto que chegou, por exemplo, de alguém dizer um absurdo desse, nós precisamos lembrar, de novo, os lobos vêm disfarçados, vestidos de ovelhas.
A intenção de um falso profeta é algo extremamente obscuro e impossível de discernir com base no homem natural, no discernimento do homem natural. Isso não é possível. A questão inteira aqui envolve algo que é extremamente sutil. E algumas vezes, meus irmãos, chega ao ponto de ser tão nebuloso que, se Deus não quiser nos mostrar, não quiser fazer com que nós descubramos e percebamos quem são os falsos profetas no nosso meio, nós não vamos saber. Não vamos saber. Deixa eu abrir um parênteses para uma aplicação, não está aqui no esboço, mas eu preciso dizer a vocês, senão eu vou ficar muito incomodado. Sabe qual é a porta de entrada para que falsos profetas, pregadores, entrem no nosso meio? Começa com um único probleminha chamado insatisfação, falta de contentamento com o que Deus nos dá. Eu não estou me limitando a questões materiais, eu estou falando de coisas que envolvem a vida da igreja. É da nossa natureza querer inovar certas coisas na igreja. É da nossa natureza pecaminosa querer fazer com que alguma coisa fique diferente do que eu comumente eu tenho recebido. É da nossa natureza idólatra querer modificar alguma coisa que eu já enjoei. E começa com coisas que parecem pequenas. Até que em um determinado momento, de tanto que vocês já enjoaram de um pastor que só segue a mesma cartilha, de presbíteros e conselhos que só seguem a mesma cartilha, muda-se os presbíteros, botam-se presbíteros novos, diáconos novos, e muda-se o pastor. E aí, eles entraram no nosso meio. É assim. Eu não estou dizendo algo que só acontece na igreja local. Presbitério. Quando presbitérios se unem, ou melhor dizendo, os membros de um presbitério se unem para começar a movimentar politicamente, mudar ministros, pastores de igreja, no intuito de que eles saiam dos seus respectivos presbitérios para entrar em pastores que pensam iguais a eles, para que eles predominem como um sindicato no controle de suas igrejas locais. Isso também acontece. Olhe os versos 16 a 20, quando aqui o nosso Senhor Jesus ele vai dizer: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz, percebe a obviedade das palavras de Jesus? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando nós lemos passagens como estas, que registram as palavras do nosso Senhor Jesus, nós precisamos ter uma atenção aqui, meus irmãos, dobrada à forma como elas estão colocadas aqui. Porque Jesus sempre nos ensina, forçando a exercitar a mente e a consciência. Interessante como as escrituras ela é formada nos seus escopos e doutrinas, no modo como ela está organizada nos seus estilos literários e toda a estrutura que ela possui nos seus 66 livros. Porque Jesus nos força a pensar. E essa é uma das coisas que distingue o cristianismo bíblico e histórico de toda e qualquer outra religião. Jesus sempre nos diz, em primeiro lugar, pense. Lavei a alma quando eu ouvi o presidente da República dizer: raciocinem. E o Jesus usa o mesmo método. Pensem um pouco, reflitam, meditem, antes de vocês ouvirem tudo o que está proposto de dizer: nossa, que coisa boa, e recebem sem sequer pensar, sem sequer refletir se aquilo realmente
provém de uma árvore boa ou de uma árvore má. Olha como nosso Senhor Jesus nos força a exercitar a consciência, quando Jesus nos lança aqui o desafio de nos atentar para os pormenores de suas palavras. Por exemplo, Jesus, quando ele vai nos mostrar aqui em uma simples metáfora das árvores, onde simplesmente todas são árvores. Todas são árvores que produzem frutos. Elas são semelhantes entre si, mesmo que uma ou outra produza frutos distintos, ou uma vai produzir mais frutos, outras menos frutos, outras vão produzir mais frutos com qualidades e outras não. Mas entenda, a similaridade, o que é comum, o que é o senso comum que hoje é chamado de o politicamente correto, todas são árvores. E olha o que Jesus diz: da mesma forma, os lobos se vestem de ovelhas, para que eles possam mostrar a todos: somos semelhantes a vocês. Todos vão olhar para os lobos como se eles fossem iguais a nós, que somos ovelhas, porque eles se vestem, falam, se comportam como ovelhas. Mas agora veja que Jesus ele vai tocar em um ponto bem sensível quando se trata de quem é e quem não é crente. Uma árvore só é considerada boa ou má pelos frutos que ela produz. Quando o apóstolo Paulo vai nos dizer que o fruto do Espírito envolve virtudes, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todas aquelas virtudes que estão ali, elas pressupõem algo que está no coração do eleito. Ou seja, coisas que nem sempre, dependendo da nossa maturidade cristã e do nosso discernimento, nem sempre você vai perceber se há ou não há essas virtudes no coração de uma pessoa que se diz crente. Nem sempre. Frutos envolve aspectos do coração. Só se pode distinguir o tipo de árvore que se produz alguma coisa a partir do tipo de fruto que ela vai dar. Ninguém pode julgar se uma árvore é boa ou ruim apenas pela sua aparência externa, mas ela será selecionada ou não quando forem colher os seus frutos. E do que exatamente Jesus está falando aqui? O julgamento que se deve aplicar de um falso profeta é pelos frutos que ele, ao longo da convivência conosco, vai produzir, e não apenas pela sua aparência externa de ovelha, mas quando aos poucos ele vai se revelando como um lobo. A questão aqui não é se ele vai se revelar como lobo, ele vai se revelar como lobo, gradativamente. Mas a questão aqui é: será que veremos que é um lobo? É nesse sentido que o verbo acautelar nos aponta para uma espera prudente, vigilante em relação aos que se aproximam de nós e se achegam ao nosso meio. O fruto é o fator ponderante, central para identificar a personalidade cristã de um indivíduo que se diz seguir a Cristo. Em outras palavras, sejam cautelosos quanto à aparência daqueles que se apresentam como pregadores entre vocês. Aqui somos defrontados mais uma vez a atenção aos pormenores e às sutilezas das palavras de Jesus, quando ele fala dos frutos desta árvore. Que frutos são esses? Os dons que eles possuem quando pregam, o poder de persuasão e simpatia deles, a quantidade de pessoas que se convertem em suas congregações ou pregações, a quantidade de seguidores e membros que eles possuem nas suas comunidades, se a igreja deles cresce quantitativamente, ou se eles são capazes de mobilizar multidões de pessoas para encher as nossas igrejas. Os frutos apresentados
nestas árvores nos remetem à conduta diária dessas pessoas. Um homem pode falar de uma maneira, mas diariamente vive de outra forma. Ele pode aparentar uma vida piedosa, mas na verdade essa piedade não é autêntica ou verdadeira, porque ele não experimentou a regeneração, a conversão e a justificação da sua alma. Atente-se ainda agora à obviedade com que ele apresenta o que é inevitável. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Verso 16. Em outras palavras aqui, como é possível o ímpio ter uma vida cristã piedosa e cheia do Espírito Santo? A vida cristã autêntica não é revelada apenas pelo comportamento externo de nossa personalidade diante das pessoas, mas é revelada a partir do que está no nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, qual é a atitude íntima de cada indivíduo que nos diz respeito à prática do que está no Evangelho? Essa é a pergunta que nós devemos fazer quando nos deparamos com pessoas que se apresentam como pregadores no nosso meio. As aparências, meus irmãos, de muitas pessoas podem enganar os crentes por um longo tempo, se assim Deus permitir. Mas toda manifestação ilusória será revelada em seus truques para a frustração e decepção de muitos. E isso aqui me faz pensar muito, me faz pensar ainda mais uma vez sobre o que o apóstolo Pedro disse em sua segunda carta, lá no capítulo 2, verso 22, ele vai dizer: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Em outras palavras, o cão não conseguiu disfarçar sua predileção por vômitos e lixo. E por mais que tenham lavado e dado um belo de um banho e limpado a porca, ela não conseguiu disfarçar a sua predileção e devoção pelo lamaçal. Eu imagino que é mais ou menos isso que está acontecendo nos nossos dias dentro das nossas igrejas. Em vez de haver verdadeiras conversões, talvez estejamos lavando porcos, que no final, depois das contas, eles vão voltar para aquilo que é natural e do instinto do gosto deles, lamaçal do pecado. Talvez, meus irmãos, não estejamos de fato ordenando, confirmando vocações de pregadores fiéis da palavra. Talvez os nossos presbitérios e as nossas igrejas locais estejam enviando e ordenando, confirmando falsamente cães e porcos no nosso meio. O que eles comem é o que eles vão dar para vocês comerem. Perceba a obviedade das palavras de Jesus? É óbvio. Mas me permita um adentro, me chama muita atenção porque perceba que Jesus está usando metáforas, parábolas, porque as multidões, lá do verso 1 e 2 do capítulo 5, quando ele começa a pregar, é exatamente para que eles não venham discernir com a mesma destreza que os discípulos estavam discernindo as palavras de Jesus. Eu imagino quantas pessoas ficavam pensando: o que ele está querendo dizer com árvore? Fruto? O que é isso? E Jesus dizendo aos seus discípulos e ao mesmo tempo ali Deus convencendo o coração deles, dando a iluminação para que eles pudessem compreender: árvores, frutos. Senhor, entendemos o que o Senhor quis dizer. Por isso Jesus nos diz: pelos seus frutos conhecereis se a árvore é boa ou má. Você não vê o coração, mas você vê as coisas que o coração expõe. Meus irmãos, estejamos atentos a isso. Por isso que a disciplina é necessária na igreja. Por isso que a pregação das Escrituras e a exposição dela é necessária constantemente na igreja. São os instrumentos de aferições e de julgamento que Deus usa para preservar a sua igreja dos lobos vorazes. Ou seja, mais uma vez somos convocados a julgar as pessoas por meio da sua conduta e do seu conteúdo. Isso é impressionante, como isso vai contra a mentalidade do nosso contexto hoje. Quando agora Jesus está nos lembrando mais uma vez que nós somos
impelidos e convocados, ordenados, é um dever julgar as pessoas por meio da sua conduta e do seu conteúdo. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, mais uma vez, lá no capítulo 2, só que agora nos versos 1 a 3, ele nos deixa claro esta dificuldade e sutileza quando ele vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, presta atenção nesse verbo, dissimuladamente, heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Dissimulado aqui significa que eles são hábeis na arte de enganar as pessoas, que ninguém pode também inclusive suspeitar deles. É a sutileza que há neles se constitui então como um real perigo que muitas vezes, infelizmente, nós não percebemos. Veja o que Martin Lloyd-Jones nos diz sobre esse ponto no que diz respeito a essa dissimulação dos falsos profetas. Ele diz o seguinte, abre aspas: o profeta falso é o indivíduo que não inclui as ideias da porta estreita e do caminho apertado na sua mensagem. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas procura agradar a todos, exibir-se disfarçado de ovelha e mostrar-se-ão tão atrativos, tão amável, tão agradável de ser admirado. Sua mensagem é tão suave, consoladora, persistentemente confortadora. Ele agrada a todos e todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa da sua pregação e nunca é severamente criticado por causa da mesma. É elogiado igualmente pelos liberais, pelos modernistas, e eu vou acrescentar outros termos aqui, isso é acrescentando aqui termos eu mesmo estou colocando, repetindo, é elogiado tanto pelos liberais, pelos modernistas, e eu acrescento pelos pentecostais, pelos tradicionais, pelos conservadores, pelos evangélicos e por todos os demais. Nesse mau sentido, ele é tudo para todos, e a sua mensagem não há aspectos da porta estreita e nem aspectos do caminho apertado, e nele nada transparece do escândalo da cruz. Fecha aspas. E isto se encaixa muito bem com o que é descrito em Jeremias sobre a dissimulação dos falsos profetas, lá no capítulo 6, verso 14, quando o profeta Jeremias, ou quando a palavra de Deus nos diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Eu pergunto a vocês, estamos em paz? E o que é exatamente a mensagem dos falsos profetas? Para que você não entre pelo caminho estreito, eles vão dizer: esse caminho você só vai ter problema. Eu fico imaginando que quando Lutero estava já prestes a colocar as 95 teses na porta ali, nas portas da igreja de Wittenberg, eu fico imaginando que alguns ficavam olhando e talvez até tenham falado para ele: isso vai dar confusão. Isso vai dar confusão. Você está caçando problema e você vai trazendo a confusão para a gente. Quantas vezes nós precisamos tratar situações até tão delicadas, a ponto de que alguém pode chegar para nós e dizer: não mexe com isso não, pastor, isso vai dar confusão. Isso vai trazer um transtorno para o senhor, isso pode fazer com que o senhor não tenha mais campo em outras igrejas. Então vamos dizer: calma, paz, paz.
porque no final das contas, não há paz. Você acha, isso se aplica a qualquer área da nossa vida, você acha que a nossa casa está em paz? Você acha que os nossos filhos estão em paz? Quando pensamos assim, meus irmãos, estamos sendo enganados pelos lobos devoradores. Você acha que no seu trabalho vai ficar tudo em paz? De jeito nenhum. Se você se posiciona como um crente, a cada dia que passa vai ficar pior. Porque o caminho é estreito e apertado. E o Senhor seja glorificado por isso. O Senhor nos console por isso. Você acha que vai ficar tudo em paz na igreja? Se mais e mais o caminho estreitar e apertar? É claro que não. Mais e mais e mais o Senhor nos diz, você vai sofrer. Enquanto que os falsos profetas vão dizer, pare de sofrer, você não precisa passar por isso. Não entre por essa porta. Olhe lá quantas pessoas estão entrando. A maioria está entrando ali. E a força da maioria é algo às vezes muito preocupante. Se a democracia dependesse da vontade do povo, dos homens, todos nós já estaríamos no caminho largo, espaçoso, que conduz para a perdição. Jesus nos convoca a observar e a vigiar atentamente a todos os que estão inseridos no nosso meio e percorrem o caminho dos ofícios da igreja, ou mesmo que alguns não ocupem esses ofícios e usurpam deles para desviarem a muitos. De maneira geral, meus irmãos, os falsos profetas sempre demonstrarão algum sinal que vão revelando que são lobos. Primeiro, observe esses sinais. Primeiro sinal, são 9. Eles nunca deixam seus ouvintes perturbados e desconfortáveis com as suas pregações. Segundo, eles nunca deixam seus ouvintes gostarem de doutrina. Vão tratar a doutrina como uma mensagem que, na verdade, ela não é relevante. E, diga-se de passagem, eu já ouvi disso de uma pregadora numa igreja presbiteriana. Quando ela disse para as pessoas que estavam, a igreja estava lotada, e ela disse, para que teologia, para que doutrina? Isso não leva você a nada. Terceiro, sempre se mostram extremamente vagos quando são abordados para esclarecer alguma doutrina. E quando fazem, são contraditórios. Mas como que o ser humano gosta de contraditório, né? Se não fosse assim, Caetano Veloso e tantos outros músicos aí, cantores por aí, não seriam os mais preferidos do nosso país, né? Não falam coisa com coisa. Os nossos escritores atualmente, artistas e tantos outros que estão envolvidos no aspecto da vida intelectual, não falam coisa com coisa. E como que as pessoas gostam de ouvir coisas que não fazem sentido nos nossos dias? A igreja acontece a mesma coisa, porque os falsos profetas vão usar termos, palavras que vão exatamente fazer com que o contraditório seja agradável. Quarto, eles sempre falam do amor de Deus e todos os homens, e nunca mencionam a ira e o juízo de Deus sobre pecadores. Quinto, eles não pregam e recomendam incisivamente a santidade aos seus ouvintes. Quando mencionam algo, o fazem de forma evasiva. Sexto, são repreensíveis e condenáveis quando são questionados e admoestados. Ou seja, são insubordinados, não se submetem à autoridade de ninguém. Alguns até se sentem dono da igreja. Sétimo, eles não pregam sobre a volta de Cristo e o juízo final, não gostam de falar sobre o inferno e do lago de fogo. Oitavo, eles se contradizem sobre questões morais e de santidade. Em geral, as rejeitam de forma veemente, só não demonstram isso por um tempo. E nono, são avessos à disciplina bíblica. Eu quero que você volte para o que o nosso Senhor Jesus disse no início. Acautelai-vos dos falsos profetas. E aqui eu sou obrigado a lhes fazer uma simples pergunta. Quem são os nossos pastores e presbíteros?
Quem são os nossos conselhos e presbitérios? Quem são os membros das nossas igrejas? Tudo começa a partir daqui. E é bem provável que não sabemos quem são muitos dos nossos membros de igreja e por isso tendemos a ser surpreendidos e chocados quando escândalos e vexames, sejam doutrinários, litúrgicos, estruturais, expõem as nossas igrejas ao ridículo e ao deboche dos ímpios. O Senhor Jesus está nos convocando à cautela de como um homem, apenas os homens, devem chegar aos púlpitos das nossas igrejas. Repito esse ponto. Jesus nos convoca à cautela de como um homem, e eu repito, apenas os homens, devem chegar aos púlpitos das nossas igrejas. Porque tudo começa com a recepção dos nossos membros. O modo como eles ouvem sobre o Evangelho, e se realmente eles entenderam o que é o Evangelho, se realmente eles foram discipulados, doutrinados, instruídos na fé cristã, se realmente foram cuidadosamente examinados e sabatinados na compreensão, sinceridade e habilidade, a destreza de realmente professarem aquilo que eles realmente creem, e se realmente há convicções e compromisso nas suas palavras com Cristo. Devemos ser cautelosos em como permitimos que determinados homens possam assumir a liderança de uma igreja. E nós devemos ser cautelosos sobre quem os membros de uma igreja local confirmam aqueles que serão enviados para os nossos seminários. Toda cautela é pouca quando os nossos presbitérios impõem as mãos sobre a cabeça de determinados homens e os ordenam ao sagrado ministério. Devemos ser cautelosos quando alguns homens desejam os ofícios de presbítero e diáconos na igreja. Devemos ser cautelosos quanto aos ministros que são convidados para pregarem nos nossos púlpitos, ou quando são convidados para pastorearem as nossas igrejas. Vivemos em uma época, meus irmãos, em que precisamos aprender a examinar minuciosamente aqueles que estão nos ofícios da igreja. Há pastores, e eu diria muitos deles, que não são verdadeiramente crentes. Gostaria de não dizer isso, mas eu preciso falar isso para vocês. Há muitos presbíteros que não são convertidos. Eu imagino que você deve estar se perguntando, mas como pode um pastor ou um presbítero não ser crente e ainda assim ser oficial da igreja? Na verdade, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: por que deixamos estes homens se tornarem pastores e presbíteros? Por que não o examinamos como a Bíblia ordena? Por que não fomos cautelosos como Jesus nos manda? Infelizmente, não notamos os pormenores, os detalhes que revelam o fruto podre destas árvores imprestáveis e nos deixamos enganar com a crença superficial deles. E não questionamos por que eles estão no nosso meio e por que eles vivem essa modalidade de vida. Sabe por que nós não fizemos isso? Porque nós vivemos iguais ou semelhantes a eles. O fato de uma pessoa não ter nada ofensivo e de serem naturalmente tranquilas, passivas, porque tem determinadas crenças morais e conservadoras, ou surgem certos princípios e ensinamentos éticos, apenas lhes dão o título de bons ímpios, só isso. Jesus está nos advertindo a não julgar pela aparência natural do homem, mas julgar segundo os critérios bíblicos. E eu termino dizendo algo muito sério aqui aos irmãos. Esse tem sido um dos nossos grandes problemas no que diz respeito ao julgamento de todas as coisas. Julgamos pela aparência e muitas vezes julgamos pela carnalidade. Em vez de examinar o espiritual,
nós temos um problema sério de examinar apenas o que é natural. Nós devemos, irmãos, examinar todas as coisas, como nos diz 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Examinem todas as coisas. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus, resumidamente, está dizendo isso dos versos 16 ao 20. Examinem todas as coisas. E como nos diz 1 João, capítulo 1, verso 4, provem todos os espíritos. Provem todos os espíritos. Amém.